Na semana passada eu dei uma entrevista para o IG Sports. Foi uma live que a gente fez no Facebook e eu expliquei o que é o trading esportivo, como que esse mercado funciona, tirei a dúvida do pessoal no restante do vídeo. Foi uma entrevista muito bacana. Eu vou deixar a entrevista aqui para vocês. Aproveite para se inscrever no canal, clique aqui no botão para se inscrever no canal e fica aí com a entrevista. Um abraço. Olá, internauta do IG, internauta do Facebook do IG. Você está acostumado com a nossa live de esporte sempre às quartas-feiras, né? Mas hoje, em caráter excepcional, a gente vai fazer uma live de esportes na segunda-feira, porque a gente tem um convidado especial, que é o Juliano Fontes. Eu queria dar um bom dia para o Juliano. Tudo bom, Juliano? Bom dia, tudo ótimo. A gente tem também a Malu, Oi, gente, tudo bem? que vai fazer a mediação. Então, é um assunto bem interessante. Então, acho que é legal você mandar pergunta aqui para a Malu, que ela vai passar para o Juliano. E qual que é o assunto? Futebol é paixão nacional, todo mundo sabe, né? Quem que não acompanha futebol hoje em dia? Agora, o que você acha de acompanhar futebol, assistir futebol e ainda ganhar dinheiro fazendo isso? Interessante, né? Eu vou mostrar aqui pro Eric. Ó, Eric, o Juliano escreveu esse livro aqui, Invista em Futebol, que é você assistir futebol e ganhar dinheiro. Aí eu queria perguntar para você, Juliano, bom dia mais uma vez. Primeiro, de onde que você é, qual que é a sua formação? Só para falar de você pessoa mesmo. Eu sou de Uberaba, Minas, sou formado em administração de empresas. Antes de trabalhar nesse mercado, eu trabalhava com o mercado de ações, então eu era trader no mercado de ações, comprava e vendia ações. Eu era funcionário público antes de Fora tudo do isso. esporte, né? Sim, fora do esporte, era no mercado de ações. Saí do funcionalismo público, entrei no mercado de... Teve uma intermediação enquanto eu era funcionário público, eu ainda trabalhava com ações, depois eu fiz essa migração, pedi exoneração, comecei a trabalhar exclusivamente com ações e com trade esportivo. Depois eu saí do mercado acionário e hoje me dedico exclusivamente ao trading em jogos de futebol. Aqui ó, é o trading esportivo, né, que você disse. Eu queria saber o que é basicamente o trading esportivo, né? É uma palavra assim, é uma expressão pouco usual, poucas pessoas conhecem. O que é essa expressão? O trading esportivo, ele é uma modalidade de investimentos muito nova no Brasil, ela está começando agora, já é madura na Europa, em vários outros países. Ela é uma modalidade de investimentos e de trabalho para algumas pessoas também, que ela é derivado das apostas esportivas. Então, por exemplo, você vai numa aposta esportiva normal, você tem um jogo, por exemplo, Cruzeiro contra São Paulo, o jogo que aconteceu nesse último final de semana do Campeonato Brasileiro. Você pode apostar no Cruzeiro, se o Cruzeiro ganhar o jogo, você lucra, se o Cruzeiro não ganhar, você tem prejuízo. O trading esportivo, você vai fazer apostas contra outras pessoas e você vende essas apostas durante o jogo, como se fosse no mercado de ações. Como que funciona o mercado de ações, né? Porque é o meu trabalho original, vamos dizer assim. Você compra a ação de uma determinada empresa, se essa ação se valoriza, você vende e tem aquele determinado lucro. No trading esportivo, você investe em determinado time, durante o jogo de futebol vai acontecer um gol, ou alguma coisa, ou às vezes não acontece nada, e a chance daquele time ganhar ou perder ou empatar muda ao longo do jogo, e aquele investimento que você fez se valoriza ou desvaloriza. E aí você vende ele para outra pessoa com lucro ou prejuízo. Eu vou te dar 2 exemplos aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Imagina que você está nesse mesmo jogo, Cruzeiro contra São Paulo, você está assistindo o jogo e percebe que o jogo está frio, que está sem movimentação, que você tem uma chance de não acontecer gol. Você percebe que a chance de acontecer o gol nos próximos minutos é muito pequena. Então você faz uma aposta, por exemplo, que o jogo vai terminar empatado. 1 minuto depois, 2 minutos depois, se não sair um gol, aquela aposta sua se valorizou. 1%, 2%, 3%. E você vende essa aposta para outra pessoa com uma margem pequena de lucro. E aí você pode repetir isso 20, 30, 40 vezes ao longo do jogo inteiro, do jogo todo. Então eu costumo falar o seguinte, um jogo de futebol é imprevisível, você não sabe quanto que vai terminar o jogo. Mas se você pega um jogo de 90 minutos e divide ele em 90 partes de 1 minuto, algumas dessas pequenas partes podem se tornar previsíveis. E é nesse pequeno intervalo de tempo que você faz um investimento. Um outro exemplo, por exemplo, nesse mesmo jogo, Cruzeiro contra São Paulo, se você pode apostar no Cruzeiro 100 para lucrar 80 e ficar com saldo de 180, por exemplo. Só que se o Cruzeiro faz um gol, você pode vender aquela aposta sua por 130, 140.
E aí você vende, tem um lucro de 30 ou 40 e sai fora do mercado. Você não tem mais risco. Se o São Paulo empatar ou virar o jogo, você já saiu do mercado e já absorveu o lucro. Menor, mas sem riscos. Entendi. Então, só para essa modalidade, você vende, né? Você tem que fazer contra outra pessoa. Exato. E se por acaso não tiver, né? Porque assim, existe a aposta online, que você aposta no jogo, você joga contra a máquina, contra você mesmo. E se não tiver essa outra pessoa para fazer o trading? Essa é uma ótima pergunta. O trading, ele é feito, como você falou, contra outras pessoas. Então você precisa de liquidez. Você precisa de outras pessoas comprando e vendendo. Então, antes de entrar no mercado, o próprio site, a própria bolsa de investimentos, ela te fala a liquidez daquele mercado. Quanto dinheiro tem e pela quantidade de dinheiro você sabe se você consegue comprar ou vender com facilidade. Se não tiver liquidez, não é interessante trabalhar. Entendi. Então existem sites específicos para isso, é isso? Sim, existem hoje 3 grandes bolsas de investimentos. Eu trabalho em uma específica, que é a bolsa que tem mais liquidez, que é mais fácil você comprar e vender. O nome dela é Betfair. Então, é nessa bolsa que eu faço meus investimentos. Existem outras também, mas essa, por ela ter mais volume, a gente opta por fazer o trading nessa bolsa. Legal. Bom, para quem chegou agora aí na nossa live, esse aqui é o Juliano Fontes. Ele é o guru da Bolsa Esportiva, né? Então, como diz aqui no livro dele, ele ensina, né, na obra dele, também como que você pode ganhar dinheiro assistindo futebol, né? Ele está explicando aqui, se você tiver pergunta, manda, que a Malu está aqui. Na verdade, pronta. nós temos uma interação da Luciana Pereira mandando bom dia. Bom dia, Luciana. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Aí, os meninos que estão aí em casa, né, uma galera deve estar na escola, mas no trabalho, é muito interessante isso, gente. Vocês já assistem futebol, essa é a oportunidade para ganhar dinheiro com a coisa. Se vocês já assistem, não é o meu caso, mas se vocês já assistem, é a oportunidade certa de emplacar aí um business, né? Pelo que você está falando, tem Exato. toda uma matemática aí para a coisa funcionar. Sim, é uma modalidade de investimentos, pode servir como trabalho, como renda extra, ou a pessoa pode assistir ao jogo e fazer uma aposta mesmo por diversão. Então, a pessoa pode entrar nesse mercado também para conhecer, né, para fazer um investimento, para sentir se realmente leva jeito para esse mercado. E a pessoa pode se divertir, ou se ela quiser trabalhar, ter isso como uma profissão, ela precisa estudar o mercado, entender como fazer uma leitura de forma profissional durante o jogo de futebol, fazer uma leitura prévia para entender como estão os times, fazer uma gestão da banca financeira, aprender a ter controle emocional durante os jogos. Então, por exemplo, como eu falei, das estatísticas, se você observa, por exemplo, que o Corinthians jogando em casa, ele faz muita pressão no final do primeiro tempo, que é onde ele mais faz gols. Né? Então a gente pode estruturar uma estratégia baseada no histórico recente do Corinthians de fazer muitos gols no final do primeiro tempo jogando em casa. Então, isso não significa, isso não é uma garantia de lucro. A gente tem que assistir ao jogo e perceber se esse é o melhor momento. É tudo para baseado fazer em um estatística, né? Não é... Sim, exato. É estatística e a sua leitura durante o jogo. Né? Se você tem, por exemplo, o Corinthians contra a Chapecoense, que aconteceu, você pode investir contra o Chapecoense, ou seja, no Corinthians e no empate você é lucrativo. Se o Corinthians fizer um gol, você lucra muito. Se não acontecer gol, você lucra um pouquinho. Então, existem várias estratégias dependendo da sua leitura e da sua forma de investir. E deixa eu perguntar, fazer uma pergunta no quesito pessoal. Você tem algum time do coração? Tenho, São Paulo. E como que faz para apostar no time do coração? Não aposta, é melhor não apostar. Essa é uma ótima pergunta. Pois é, mal de time. o São Paulo não está muito bem. No início, eu sempre recomendo para a pessoa que está começando não apostar no time. Nem no time, nem no rival. Nem no rival. No jogo do time, né? Exato. Esquece o jogo do Ficar time. isento, nem assiste, melhor não. Exato. Faz de outros jogos. Não se... Exato. É muito importante você ter controle emocional durante os investimentos. Então, no rival ou no time que você torce, você tem uma ligação. Então, por exemplo, se você é São Paulino, eu recomendo você começar a fazer trading no Atlético Mineiro, no Grêmio, em times ou até em times europeus, para você enxergar aquele jogo com neutralidade, para você ter um controle emocional, vai te ajudar bastante na hora de você trabalhar. Legal. Tem alguma interação? Temos Malu? 2 perguntas aqui. O Rogério Souza está perguntando como apostar. E o Guilherme está perguntando como você vê o mercado de apostas esportivas aqui no Brasil em comparação com o mercado mundial, sobretudo o americano. 2 ótimas perguntas. A primeira pergunta foi sobre Como apostar. Como apostar. Rogério. Tá, vamos lá.
o trading esportivo ele é derivado das apostas, mas ele é um pouco diferente das apostas. Nas apostas, você tem que apostar no time, por exemplo, você aposta no Cruzeiro ou no Corinthians e você espera o jogo terminar e você vem para você ter um lucro ou prejuízo. Então você aposta, cruza os dedos e torce para aquele resultado final. No trading esportivo você não depende da sorte. Lógico que um azar, o goleiro vai bater um tiro de meta, escorrega, entrega a bola no pé do atacante. Você depende também do desempenho das pessoas. Exato. Então pode acontecer. Mas na maioria das operações, a longo prazo, se você fizer as operações de forma correta, souber fazer uma boa leitura do jogo, você consegue ser lucrativo no médio e no longo prazo. Então, eu não gosto muito de usar o termo aposta, porque tudo bem, você pode apostar, mas você pode fazer o trading, que é uma modalidade de investimentos mais complexa. Tem todo um estudo por trás, né? Exato, todo esse estudo. Então tem o meu site, investimentofutebol.com, tem o site da Betfair, que é a bolsa também, betfair.com. E a pessoa pode acessar qualquer um desses dois sites e aprender como fazer os investimentos para começar a trabalhar com isso. Tem bastante conteúdo na internet para a pessoa começar a estudar. Então é basicamente isso. A pessoa tem que gostar muito de futebol, porque se a pessoa não gostar de futebol não dá certo, a pessoa não vai ter paciência para ficar assistindo ao jogo. Então essa é a primeira recomendação. Existem o trading e outros esportes também, tênis, basquete, mas o futebol ele tem mais liquidez, né, como você falou. Tem que ter volume. Pessoa, né? Exato. Então, nos outros esportes também tem, mas no futebol é onde tem mais dinheiro e... Isso no Brasil ou no âmbito mundial? No âmbito mundial. Na Inglaterra, é o maior mercado do mundo, né, para você fazer o trading. Só para você ter uma ideia, num jogo do Campeonato Brasileiro normal, se você pega 2 times grandes do Brasil, vai ter uma liquidez de mais ou menos 200, 300 mil dólares de liquidez, ou seja, pessoas fazendo trading ao longo do jogo todo. Então gira ali 200, 300 mil dólares por jogo. No jogo do campeonato inglês, que é o maior mercado do mundo para fazer o trading esportivo, você tem 2 times pequenos que movimentam 2, 3 milhões de dólares. Então, na Inglaterra é um mercado muito mais maduro, com muito mais liquidez. Você pega os grandes times ingleses, Chelsea, Arsenal, Manchester, eles vão movimentar 10 milhões de dólares durante um jogo, durante 90 minutos de jogo. Gente, apenas 10 milhões, né? Não é uma bagatela. E no Brasil é uma prática ainda que está engatinhando, né? Exato, está engatinhando. Eu lembro há 5 anos atrás, mais ou menos, a liquidez era mais ou menos a metade da liquidez que é hoje. Então, se hoje tem 200, 300 mil dólares, há 5 anos atrás era 100 mil dólares. Então, esse mercado está crescendo no Brasil. Na Europa é mais forte do que aqui, mas aqui ainda está crescendo e está começando a surgir esse movimento, para as pessoas que estão começando a conhecer esse mercado. E o brasileiro é apaixonado por futebol. Então, tem tudo para se tornar um grande polo do trading esportivo também. Bacana. Tem e a questão coisa, tem 2 aqui, na verdade. O João Francisco, Juliano, o que você acha dos outros criadores de conteúdo como Netuno ou Tiquinho? São 2 grandes profissionais. Eu não acompanho eles de perto, mas são traders que têm bons resultados. Eu acho que algum deles já foi meu aluno, tá? Não tenho certeza, mas eu admiro muito os 2. Esse segundo que ele citou, o Tiquinho, é uma pessoa que eu conheci ele na minha última viagem a Londres, que a gente teve uma viagem a negócios também, e são grandes profissionais. Bacana, é isso. Legal. Agora, vamos falar do que interessa, né? Aqui no Brasil, qual que é a estimativa de ganho de uma pessoa? Vamos supor que a Malu, eu sei que ela não gosta muito de futebol, né, Malu? Não entende muito, né? Exatamente, não é nem questão de não gostar, é não entender mesmo, mas tudo bem, vai. Mas eu tô ficando expert, toda live de esporte eu tô aqui, então eu tô quase manjando tudo. Mas vamos supor que a Malu, que gosta de futebol, pega um jogo, vamos supor, o Campeonato Brasileiro tem jogo de quarta e domingo, certo? Então são 8 jogos por mês. Se ela fizer o trade em 8 jogos, qual que é a estimativa de ganho dela, uma média? Tá bom. É muito variável, é impossível fazer uma estimativa, né? Tem pessoas que não ganham nada, então eu não posso gerar uma falsa expectativa para a pessoa que ela vai entrar nesse mercado e ela vai ganhar dinheiro. Existe uma chance, sim, dela ganhar dinheiro. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos dos últimos 2, 3 anos, e dos meus alunos que estão fazendo trading, eles têm uma renda média mensal que pode variar de 200 a 300 reais, e tem alunos meus que ganham mais de 5 mil. Mas eu não posso chegar por mês. Mas pela média, R$ 1.100 por mês,
os meus alunos conseguem tirar, mas eu não posso garantir nenhum centavo para ninguém. Mas você acha que esse rendimento depende do quê? Assim, acho que você estudar, né? do Bem o estudo da jogo. pessoa, sei lá, da aplicação dela, de ficar ali vendo números, dados. O que você acha? Ou tem uma coisa também, insight, né? Tem gente que é muito bom, tem um insight na coisa, vai lá e aposta. Exato. Adaptação no mercado, a pessoa gostar de futebol, ter paciência para entender, para estudar, para saber analisar um jogo de futebol, e são vários outros fatores. Então, a pessoa saber controlar as emoções, saber fazer um gerenciamento da banca financeira, está sempre estudando, sempre se atualizando. Então, são vários fatores que podem garantir o sucesso ou não daquela pessoa. Entendi. Nós temos uma pergunta aqui do Thiago. Como faz o saque dos rendimentos? O saque dos rendimentos hoje... Teve uma notícia, uma novidade que surgiu na semana passada, eu tive envolvido nela também. A Betfair, que é essa bolsa, hoje ela aceita você fazer o depósito via transferência bancária, via boleto, tem várias formas de você enviar dinheiro para lá. Você pode transferir da sua conta bancária direto, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, qualquer um desses grandes bancos do Brasil, boleto, e você pode comprar um voucher também, pré-pago para você depositar. E na hora de você sacar, hoje ainda, a melhor forma é você transfere da Betfair direto para uma carteira virtual, e nessa carteira você vende o seu crédito, como se estivesse transferindo para a sua conta bancária. É um intermediário que se chama Neteller. Não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, mas você transfere o seu saldo da Betfair para essa Neteller de forma gratuita, e na Neteller você vai ter um saldo em dólar e você transfere, entre aspas, né? Você vende esse saldo para algum negociador de crédito, alguma pessoa que faz essa intermediação de vouchers, de depósito, e ele deposita esse dinheiro na sua conta bancária. Acabou que solucionou outra pergunta, porque o Gilberto perguntou aqui, já está resolvido como fazer levantamento na Betfair direto em uma conta bancária no Brasil? Acabou? Precisa de um intermediário, que é a Neteller, mas sim, é possível mandar dinheiro para sua conta bancária. Legal. E o custo é zero disso. Não tem taxas de transferência, de conversão de moeda, nada disso. Já faz na taxa real do dólar. Porque a bolsa, ela ainda não aceita a moeda real. Então você tem que depositar em dólar e depois você saca do dólar para real. Mas essa transferência do dólar para real, você não paga taxa de conversão, não paga taxa de transferência, nada disso. É gratuito. Legal. Positivo. Bom, Juliano, só para finalizar então aqui a nossa conversa, vamos ver, depois a gente vê se tem mais alguma pergunta de internauta. Existe a bolsa de valores tradicional, né? E tem o trading esportivo. Qual que é mais? O trading ele é mais garantido do que a bolsa de valores? Na bolsa de valores é um pouco complexo, porque não depende só daquela ação. Então você vai comprar uma ação numa bolsa de valores, você vai analisar aquela empresa, mas tem várias notícias de fora. Por exemplo, como que está a economia do Brasil? A gente está acompanhando a política aí, está uma bagunça enorme. A ação pode cair. A ação pode cair, pode ter um problema, uma crise na China que faz a ação cair. Você pode fazer a melhor análise possível daquela empresa ou da economia do Brasil, que pode ter um fator externo que vai movimentar aquela ação de uma forma que você não consegue prever. Então é um pouco complexo, você não sabe, tem muitas empresas vinculadas ao governo, como é o caso da Petrobras, então a gente nunca vai ter uma garantia, o preço da ação pode cair por um fator que a gente não conhece, que a gente vai ficar sabendo horas ou dias depois. No trading esportivo, 100% da variação é o que está acontecendo no jogo. Então não tem nenhum fator externo ao jogo que vai fazer a cotação mudar. Então a gente tem mais transparência na hora de fazer os investimentos. Verdade. Porque aí vai que tem uma fase da Lava Jato aí que você tem uma... Vai que pega algum time aí, Deus, já pensou? Não, é difícil. Que chega... Você acha que chega no futebol? Eu não sei, Mário. Do jeito que as coisas estão, entendeu? Capaz de chegar em lugares inexplicáveis, assim. Vai que... Mas tem menos risco, né? Exatamente, é um risco menor. A variação é mais rápida. Então, às vezes, você tem uma variação de uma ação que pode, em poucos meses, variar 2%, 3%, 4%, enquanto no jogo de futebol a variação é durante os 90 minutos. Então, como a variação é muito rápida, no intervalo de tempo muito curto, você precisa de menos dinheiro para conseguir fazer dinheiro. Isso pode ser uma boa para quem tem vontade de investir nesse mercado e tem medo, né, de arriscar. Sim, com certeza. A pessoa pode começar com pouco dinheiro ou pode começar com um simulador, é gratuito. No site da Betfair, você consegue fazer um depósito e trabalhar com valores pequenos, ou usa algum software que fica conectado à Betfair e você usa dinheiro fictício para iniciar seus investimentos, para iniciar os seus estudos, né?
Ok, para finalizar aqui a última pergunta do Flávio Pereira, qual a diferença de um apostador para um trade profissional? Sim, existem apostadores profissionais, mas eles não são tão comuns assim, é até difícil encontrar, né? Existem alguns famosos, mas é muito mais fácil você ser um trader profissional, porque o apostador depende do resultado final do jogo e o trader não. O trader consegue, ao longo do jogo, ver o que está acontecendo e minimizar os seus riscos ou minimizar os prejuízos. Se o investimento seu deu errado, você fecha ele o mais rápido possível para evitar grandes prejuízos. Então, a longo prazo, geralmente o trading é mais vantajoso. Legal. Então é isso aí, pessoal. Estou com um livro aqui do Juliano. Eu tenho ele, que ele já me deu de presente, né? É bem legal, eu dei uma folheada, eu ainda não li, mas vou ler porque eu quero ganhar uma renda extra. E tem... E gosta, né, Mário? Com certeza, então, lógico. vai ser difícil para você. Tem gráficos, estatísticas, é bem legal, acho que vale a pena. Então eu queria te agradecer, Juliana, a presença aqui na redação do IG, no nosso estúdio. Deixe seus contatos aí para quem quiser saber mais sobre você, te contatar, né? Você dá aula sobre isso? Sim, dou um treinamento 100% online. Uhum. Onde que as pessoas podem te achar? No site investimentofutebol.com. Lá tem o meu site com material gratuito para as pessoas iniciarem. Tem o treinamento completo também, treinamento profissional. Tem o contato do e-mail também lá no site. Ou se a pessoa quiser entrar em contato direto comigo, é juliano@investimentofutebol.com. Tem página no Facebook também? No Facebook, Investimento Futebol. E foi um prazer falar com você. Obrigado aí pela presença, boa sorte. Obrigada. E quando eu ganhar aqui o meu primeiro 5 mil, a gente sai pra... Aí eu penso se eu entro também. Vou esperar você, você entra, daí eu vejo se dá certo, eu vou também. Precisa gostar de futebol. Ele tá me fazendo gostar, ele tá me fazendo gostar, já tô legal. mudando. Não é que eu não gostava, é que eu não entendia muito. É isso aí, Juliana, obrigado mais uma vez. Malu, obrigado. Imagina, obrigada É isso aí, eu. pessoal, obrigado pela paciência aí na live. Quem não conseguiu acompanhar desde o começo, vai ficar lá na nossa página do Facebook, no IG. Então dá pra ver desde o comecinho da conversa. E na quarta-feira a gente volta, né, Malu? Com mais uma live de esportes no mesmo bate-horário, na hora do almoço. É isso. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.